Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de Geografia e Filosofia da Escola Arte SEB. Hoje eu preparei um slide para vocês, a gente vai fazer uma revisão, tá? Do livro 2, porque nós já finalizamos esse livro, porém, aproveitaremos esse momento para revisar alguns conceitos principais que nós trabalhamos ao longo deste caderno 2, tá? E aí, logo em seguida, nós iniciaremos assim que for possível, o caderno 3, tá ok? Então me acompanhe, pegue seu caderno, pegue seu livro, ressalta ali algumas partes que eu for falando ao longo dessa aula, tá certo? Então vamos lá, preparei um slide aqui tá a capa, coloquei algumas considerações também, por exemplo, sobre a cidade. A gente entende que a cidade ela é uma concentração de moradias, tá? E construções. Ela tem um espaço organizado em ruas, praças, avenidas. Nós temos aí na nossa cidade moradores de diversos tipos, né, de diversas originalidades. Às vezes as pessoas nem nasceram na nossa cidade, vieram de outra cidade e passaram a morar aqui. Então, assim, é um espaço de conexão, onde a gente encontra diversos tipos de pessoas, uma cultura, dependendo do local onde a gente está observando, uma cultura diversificada. Nós também encontramos meios de transporte coletivo, energia elétrica, saneamento básico em algumas regiões, outras não, tá? Depende de qual cidade que a gente está falando. Redes de água e esgoto, escolas, assistência médica, lazer e comércio. Né? Isso tudo a gente encontra dentro de uma cidade. Algumas em maior quantidade, outras em menor quantidade, né? Depende da cidade e a estrutura que a gente está observando. Tá? Segundo o IBGE, a cidade corresponde ao distrito sede do município. Por que eu citei aqui o IBGE? Porque o Brasil é o único país que distingue cidade de município. Às vezes a gente fala cidade de Imperatriz, né? Mas cidade nada mais é do que o termo da zona urbana, tá, pessoal? O correto seria município de Imperatriz, porque você pega aí tanto zona urbana como zona rural, tá? Que é o que compõe o município. Já a cidade é só aquela parte onde está a sede do município, por exemplo, a Câmara dos Vereadores, ali a Prefeitura. Ou seja, se a gente for pegar a Imperatriz como referência, é ali no centro da cidade. Aquilo ali no centro do Imperatriz, que seria cidade, certo? Então, quando você ouvir isso, principalmente em prova, levando em consideração que o IBGE ele demonstra, né, que ele acredita, que ele ensina, vocês vão lembrar o seguinte: cidade é a parte urbana do município, tá? Município é a parte urbana e rural. Cidade é onde tem a sede do município, como a Câmara dos Vereadores, como a Prefeitura ali. Se a gente pegar a Imperatriz como referência, o centro é a cidade. O município de Imperatriz é o todo, ok? Então vamos lá. O Brasil tem atualmente 84% de sua população vivendo em cidades. Essa realidade, pessoal, não é uma realidade muito antiga, tá? É uma realidade recente. Isso cresceu justamente devido a um processo chamado êxodo rural, tá? Que foi a saída em grande massa das pessoas, né? Um grande volume de pessoas saíram da zona rural e foram para as cidades, principalmente região sul e sudeste do Brasil, em busca de quê? De condições melhores de vida, em busca de trabalhar ali em indústrias, em empresas, tá? Porque simplesmente, né, elas também estavam passando dentro do campo, dentro da zona rural, por um processo de mecanização. Então, chegam as fábricas lá no sudeste e lá no sul do país do Brasil, tá? Isso em 1950. Mas também, ao mesmo tempo, temos o quê? Temos uma grande mecanização nesse campo, né? Ou seja, as pessoas estão sendo substituídas por máquinas. E isso gera o quê? O deslocamento delas em busca de condições melhores. A gente chama isso de êxodo rural, tá? No século XX, o número de habitantes nas cidades cresceu de forma rápida devido principalmente ao êxodo rural, que levou milhões de pessoas do campo para as áreas urbanas, tá? E aí a gente tem duas coisinhas que traz aí o mundo moderno. O que é o mundo moderno? É esse mundo das cidades, né? Das pessoas concentradas em áreas urbanas, tá? De indústrias agora presentes no convívio dessas pessoas.
das mudanças de hábito. Então tem os dois conceitos aí, que é o crescimento urbano e urbanização. O crescimento urbano, ele ocorre quando há um aumento da população, tá, nas cidades em comparação, tá, em comparação ao campo, tá ok? Então há um aumento da população nessas cidades, mas ao mesmo tempo que há esse aumento das pessoas, de mais habitantes nas cidades, o espaço ocupado pela cidade é ampliado. Então antes você tinha, por exemplo, Imperatriz que ia até determinados limites, o resto era mato. O resto é considerado zona urbana, aliás, zona rural. O que acontece? Por exemplo, Pedro Neiva, se vocês são bem jovens, mas existe uma época que ali tudo, pessoal, era muita vegetação, né? Era uma pista totalmente de barro, ok? Muito ruim de trafegar, tá? Só que passou por uma reforma, foi crescendo, foi se expandindo, a cidade de Imperatriz foi se expandindo cada vez mais. Também para aquela região, hoje você vê barzinhos, restaurantes, você vê grandes lojas ali, você vê um número enorme de habitantes ali, você vê vários loteamentos à beira da Pedro Neiva. Isso é um fator de crescimento urbano, é quando o espaço que a cidade ocupa, ele é ampliado, tá ok? E o que é a urbanização? A urbanização é quando o crescimento da população urbana é superior ao da população rural. Então, digamos assim, a Imperatriz tem 60% das pessoas morando na cidade, na zona urbana, né? 60%, 40% está lá na zona rural, nos bairros mais distantes, enfim, a gente chama isso então de urbanização. Eu tenho uma concentração aí de pessoas nas áreas urbanas. E esse processo de urbanização, ele nada mais é do que a consequência da industrialização, tá? E também do êxodo rural. Então, as pessoas procurando condições melhores de vida, elas fazem o quê? Elas fazem isso aí que está mostrando na imagem para vocês, ó. Pegam as suas trouxas e, ó, vão para a cidade, ok? Então elas saem em busca de condições melhores, saem em busca de emprego. Qual o problema do êxodo rural? Muita gente procurando emprego para pouco emprego sendo ofertado. Então você vai ver um aumento da pobreza nas cidades, você vai encontrar um aumento da marginalização, um aumento de casas e pessoas em situação de moradia arriscadas, então as pessoas acabam construindo suas casas à beira de morros, construindo suas casas em locais indevidos, o que tem como consequência deslizamentos, desabamentos, né, devido às chuvas, devido ao fato de não ter sido construído em um local apropriado, como por exemplo acontece lá em São Paulo anualmente, tá? É comum a gente ver nos noticiários, infelizmente, pessoas morrendo por desabamento porque construíram ou estão morando em casas em locais impróprios. Isso, pessoal, nada mais é do que um fruto de quê? De uma cidade que cresceu desordenada, tá? Muita gente para pouco espaço. Então, qualquer espaço vão lá e constrói, ok? E isso também gera marginalização, isso gera também desemprego, esse volume de pessoas em um determinado local, tá certo? Nós temos aí cidade planejada e cidade espontânea, coloquei assim planejada ou espontânea. Planejada nós temos como exemplo aí na imagem Palmas, no Tocantins, você observa a organização das ruas. Já a cidade espontânea, ela nasceu, como o próprio nome diz, de forma espontânea, ou seja, as pessoas foram chegando, foram construindo suas casas, foram criando os bairros e foram começando a morar muitas vezes em locais impróprios, tá? Construindo ruas muito estreitas ou às vezes que não tem um final, aliás, que tem um final, né? Ou seja, intrafegáveis, desorganizadas. Se você observar aí o mapa de Palmas Tocantins com Ouro Preto, Minas Gerais, você vai observar a diferença gigantesca de uma cidade planejada para uma espontânea. A maioria das cidades no Brasil são cidades que nasceram em condição de espontânea. Imperatriz também é fruto de um crescimento espontâneo. Nasceu, as pessoas foram chegando através do rio, foram construindo as suas casas ali na margem do rio, foram construindo suas casas ao longo dos bairros
aliás, ao longo das áreas de Imperatriz, e foram aí surgindo bairros, invasões, enfim, hoje nós temos a Imperatriz que temos, tá? Denomina-se situação urbana a posição geográfica na qual uma cidade está situada e o conjunto de suas relações com aspectos naturais. Inclusive está aí na imagem o que é uma situação urbana. Então lembre-se que ela leva em consideração a posição geográfica da cidade, tá? A posição onde é que ela está localizada, os aspectos naturais. E o sítio urbano nada mais é do que onde ela nasceu. Por exemplo, ela nasceu num sítio fluvial, ela nasceu às margens do rio Tocantins, como a Imperatriz nasceu, né? Isso aí é sítio urbano, é onde a cidade nasceu, suas particularidades naturais, ok? Que pode favorecer ou atrapalhar o seu desenvolvimento inicial. Então, na imagem, por exemplo, sítio das cidades, nós temos aí baixo platô. O que é baixo platô que está aí na imagem? Baixo platô está se referindo ao tipo de relevo, tá? Platô significa aí planalto, tá ok? Mas um planalto mais nivelado, mais retinho. E na imagem a gente pode observar que ele é um baixo platô, tá? Ou seja, a altitude dele não é muito considerável, tá bom? Nós temos aí o rio, a várzea, né? Aí desse rio, enfim, sítio das cidades, então é isso, tá? É onde nasceu. E a situação das cidades, situação urbana, nada mais é do que a posição geográfica, tá ok? Isso aqui é somente uma revisão, só para a gente lembrar os conceitos que nós já trabalhamos, tá? Finalizamos aqui essa primeira revisão. Espero que tenha ficado mais claro ainda conceitos que a gente já havia trabalhado. Acompanhe sempre a Agendedu e não deixe nunca de fazer as suas atividades, tá ok? Até mais, guerreiros!